Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Acolhe-me. Aqui nós tratamos sobre temas essenciais sobre saúde, nutrição e bem-estar materno-infantil. Nós estamos no nosso quarto episódio da nossa quarta temporada e trazemos especialistas da área. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Catarina. E o tema do nosso podcast de hoje é Crescer Também Marca, o olhar do dermatologista sobre a pele na infância e adolescência. Eu, Maria, e eu, Natália, somos as apresentadoras de hoje. Nós somos estudantes da nutrição lá na Universidade Federal de Alagoas e somos ligantes da Liga de Nutrição Clínica Materno-Infantil, a LANCME. Para quem não conhece, doutora Catarina, ela fez graduação e residência médica pela Uncisal, fez pós-graduação em dermatologia pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista e é preceptora de residência de dermatologia na Uncisal. Seja muito bem-vinda, doutora Catarina. Obrigada pelo convite. E é um prazer, nosso. A gente falar um tema bem importante, né, no nosso dia a dia. Bom, então, para a gente começar, a gente queria seguir uma linha de raciocínio, né? Então, desde que o bebê nasce, entra depois na adolescência, e aí puxando para esse começo da vida, né? A gente escuta muito que bebês, eles têm que tomar banho com sabonete de coco, que as roupinhas têm que ser lavadas com sabonete de coco também, tem que sempre ser lavada à mão. Isso é verídico? Esses cuidados da pele no recém-nascido, a gente tem que ter muita cautela. Porque o sabonete de coco, na verdade, tem muita controvérsia com relação a isso. O ideal é que a gente utilize produtos que tenham uma função hipoalergênica, que na embalagem seja hipoalergênico. O sabão de coco, ele pode aderir, né, aquelas partículas do sabão de coco, além do sabão em pó, também podem aderir na roupa do bebê, e ali, como o bebê ele tem uma pele que é muito mais exposta, aquilo pode futuramente causar alergias e irritações. Então, o banho do bebê, na verdade, deve ser com sabonete infantil para a idade dele. Sabão de coco a gente não recomenda. E hoje a gente tem uma gama, né, uma variedade enorme de sabonetes infantis. Então, a gente tem sabonete com cheiro, tem sabonete sem cheiro, tem barra, tem líquido. E aí, nisso, como é que a gente pode escolher? Isso é extremamente importante, porque a pele do bebê é uma pele que ela é atrofiada, ela é mais imatura em relação à pele das crianças maiores e dos adolescentes. Então, aquela pele é uma pele que necessita de cuidados e que quanto menos agentes agressores a gente utilize, melhor. Então, quanto menos produtos que tenham perfume, que tenham cor, né, que seja de cor, um sabonete seja vermelhinho, enfim, que tenha muito cheiro, que tenha muitos ativos, são piores, porque aquele bebê, como tem o sistema, a barreira cutânea imatura, ele pode fazer irritação e alergia também, assim como o sabão de coco. Interessante. Então, a gente procura utilizar e orientar sabonetes e até perfumes que não tenham muito cheiro e que sejam adequados para a idade. Então, a gente vai procurar sabonetes que sejam para recém-nascidos. Certo. Então, doutora Catarina, quando a gente fala sobre perfumes de bebês, né, a gente sempre pensa assim nos químicos. Então, a gente tem que aplicar perfuminhos mais fraquinhos, né? Até porque o cheiro do bebê já é tão assim aconchegante. Mas quando a gente recebe visitas, as visitas a gente não tem esse controle. Por mais que a gente peça, algumas não respeitam, né? Então vão com perfumes fortes, vão com cremes hidratantes, e aí isso acaba irritando o bebê também. E aí a gente sabe que tem algumas irritações que são causadas pelo contato físico das visitas com os bebês. E aí, conta pra gente. Ser agarrado, né, todo no bebê, beijinho, cheirinho. Dá beijinho, cheirinho. A gente evita, a gente orienta, né, prudência, né, para as visitas. O bebê, como eu falei, ele tem uma barreira cutânea que é imatura, não está bem desenvolvida, que o extrato córneo, né, as camadas mais superficiais da pele, elas não estão bem formadas, o sistema imunológico dele também é imaturo, ele está desenvolvendo aquilo ao longo da vida, especialmente nos bebês, nos recém-nascidos que são prematuros. Então, a gente sempre recomenda prudência. Utilizar menor quantidade de perfumes. O beijo, a gente
orienta, por que o beijo, que o agarrado no bebê não é interessante? Porque a gente pode transmitir outras doenças. Então, o herpes, a gente tem casos de herpes em bebês transmitidos através do beijo, da pessoa que estava lá contaminada e transmitiu para o bebê. Então, doenças, né? O bebê, ele tá ali tá surgindo para a vida, então ele tá começando a criar a imunidade dele. A partir do momento que a gente entra em contato com o bebê que transmite, né, que vai sem nenhum cuidado específico, a gente está aumentando a chance do bebê ter outros problemas de saúde de uma forma geral. O perfume também é a mesma coisa, né? Então, quando você entra em contato com o perfume, com odor forte, né? Enfim, que pode irritar o bebê, você pode estar aumentando a chance daquele bebê fazer irritação. E dermatite de contato, por exemplo. E agora que você mencionou a dermatite de contato, qual que seria a diferença da de contato para a atópica e outros tipos? E qual que seria a relação com o avanço da estrutura da pele da criança até a adolescência? Ao longo da vida, né? Bom, existem diferenças entre a dermatite de contato e a dermatite atópica. A dermatite de contato, ela é causada, uma alergia, né? A gente chama de alergia, né? Mas ela é uma dermatose inflamatória que acontece de acordo com o contato. A gente tem 2 tipos principais de dermatite de contato, a irritativa e a alérgica. A irritativa, por exemplo, ela não precisa de contatos frequentes para o paciente desenvolver. Então, às vezes acontece, por exemplo, com alguns ácidos. Então, às vezes a gente entra em contato com ácido, já desenvolve uma dermatite de contato irritativa. E, geralmente, essas dermatites de contato acontecem no local do contato. Já a alérgica precisa de um contato persistente, recorrente, para que o indivíduo desenvolva a dermatite de contato alérgica. Então, existem essas diferenças. A dermatite atópica, ela é outra dermatose inflamatória da pele, que ela tem diversos fatores envolvidos. Por exemplo, a presença da atopia na família e na criança, quando ele tem histórico de rinite, de asma. Também alterações imunológicas, inflamatórias na pele, né? Enfim, daria um dia para a gente conversar só sobre a dermatite atópica, mas a característica a coceira intensa, que na criança vai variar muito de acordo com a faixa etária, mas os principais locais são região de dobra, então região que a gente chama de fossa antecubital, região poplítea, que é a região atrás do joelho, aqui em cima assim do cotovelo, né, que a criança começa a coçar, região de pescoço e outras áreas. Então a coceira é o principal sintoma dele. E muitas crianças, por terem, né, defeito de barreira na dermatite atópica, como elas têm uma barreira comprometida, elas podem desenvolver dermatite de contato. Então, às vezes, a gente fica na dúvida quando a gente olha uma criança com dermatite. Será que é só dermatite de contato? Será que ela não tem uma atópica associada? Então, precisa muito da história do paciente, entendeu? Uma coisa bastante comum em bebezinho são os eczemas da área de fralda, né? Então, o pessoal diz, é alergia à fralda. Na verdade, é uma irritação. Muitas vezes, do contato da urina e das fezes, que fica ali prolongado e vai causando irritação. Então, muitas dizem, tem que trocar a fralda. Às vezes, não é trocar a marca da fralda, e sim a fralda. E aí, vem essa pergunta que você falou, né? A evolução da pele, da estrutura da pele vai realmente evoluindo ao longo da vida. Como eu falei, a criança tem um sistema imunológico que é imaturo, então essa pele, ela vai... a gente vai criando uma maturidade maior, tanto das camadas da pele ao longo da vida, a camada vai se desenvolvendo melhor, o sistema imunológico também, as glândulas, tanto sudoríparas quanto as sebáceas também vão se desenvolvendo ao longo da vida. E quando a gente chega na adolescência, a gente vai ter um sistema imunológico mais desenvolvido, a criança vai ter glândulas sebáceas mais desenvolvidas, tanto é que vem os sintomazinhos da adolescência, os pelos também. Então, a gente tem um desenvolvimento aí dessa maturidade da pele de uma forma geral, né? Diante da sua experiência clínica, como é que você menciona a intervenção nutricional durante esse tratamento e sobre a evolução da pele da criança? Então, é importante, né? A gente sabe que uma paciente com dieta balanceada, adequada, vai ter uma pele também, isso vai refletir na pele. Então, aquele bebezinho que a gente orienta, né? Então, a gente sabe que o bebê que se alimenta
ou com fórmula ou com amamentação exclusiva, ele vai ter uma pele diferente, ele vai ter um sistema imunológico também diferente, né? De uma forma geral. Então, isso vai refletir na pele. A orientação de dieta balanceada, ela, né, sempre com orientação nutricional, ela é fundamental para a gente garantir uma saúde da pele adequada. E como é a sua relação com outros profissionais da área da saúde? Eu acho que principalmente na pediatria é importantíssimo esse conjunto de atendimento multidisciplinar. Na pediatria, acho que na geriatria também, enfim, acho que todas as fases da vida, né? Mas eu acho que sempre a gente precisa do apoio de outros profissionais. Então, por exemplo, até para essas dermatites de contato, a gente precisa às vezes, de um amigo. Sempre tem que ter um alergologista para chamar de seu também, para a gente contar com a ajuda dele, né? O pediatra também, porque muitas vezes a criança vem para o dermatologista, mas já passou pelo pediatra antes, o pediatra já tentou um tratamento, então é bom ter esse approach, né? Com outras especialidades, nutrição, psicólogo também, eu acho que é importante a gente abordar o indivíduo de uma forma integral mesmo. Você vê que a intervenção dele ajuda no controle da dermatite atópica e das demais. É muito importante isso, porque muitos chegam achando que apenas é problema na pele, né? Então, quando você vai abordar, a anamnese é muito importante, né? Então, você tem que conversar com o paciente, com a família do paciente e tentar ver quais são os gatilhos para aquelas doenças. Então, a gente tem muitas doenças dermatológicas que se relacionam com a nossa saúde mental. Então, a dermatite atópica é uma delas, a psoríase, o vitiligo, né? Então, a gente tem muitas dessas, a acne também, a gente percebe, conversando com alguns adolescentes, se a acne está relacionada com a questão emocional. Então, a gente consegue perceber, durante o atendimento, que aquela criança precisa, às vezes, ou aquele adolescente precisa, às vezes, de um acompanhamento psicológico, né? Então, é, inclusive, delicado, às vezes, de abordar, porque muitos pais não aceitam, acham que, não, você vai fazer seu papel aqui, que é tratar a pele. Então, a gente tem que ter, realmente, uma delicadeza, a gente tem que ter, realmente, um cuidado na hora de abordar alguns pais, avós, e explicar que, muitas vezes, aquela doença precisa de um acompanhamento psicológico associado. Porque muitas vezes eles se prendem ao diagnóstico médico que a doença só pode ser explicada por alguma questão médica e não que precisa de intervenção psicológica. Eu fui uma criança com dermatite atópica e quando eu cresci na adolescência desenvolvi a perioral e levei muito tempo para poder descobrir que estava associada a gatilho de ansiedade. Então, assim, eu e meus pais, a gente passou por vários médicos achando que era por alguma causa médica. Mas não, foi ativado, né, pela ansiedade e que aí sim um médico me explicou e eu tive que procurar ajuda psicológica e fez eu entender que não tinha nada errado, que tinha controle, que tinha tratamento e segue a vida. Isso é muito importante, né? Esse relato e também esse olhar da família, né? De tentar entender o porquê que algumas doenças às vezes não conseguem melhorar somente com os tratamentos médicos. E a gente tentar abordar essa criança o mais cedo possível, porque aquela criança ela vai crescer um adulto mais, né, ou tentar trazer uma fase adulta mais saudável, né, de uma forma geral. E você falou sobre a acne, né? E aí a gente tem uma influência, a gente sabe, né, que adolescentes têm uma influência muito grande na mídia. Então tem aquela pressão da pele perfeita, né? E aí, muitas vezes, os adolescentes, eles acabam fazendo skincares sozinhos em casa, sem acompanhamento nenhum. E aí, a gente queria saber qual o impacto disso, né? Ele vai ter um impacto realmente positivo ou será que teria algum efeito rebote? Essa é uma tendência, assim, que eu vejo não só em adolescente, mas também em crianças pequenas, de 7, 8 anos, já procurando, doutora, eu quero fazer skincare. Então, né, assim, a gente... É difícil porque muitos já chegam engessados. Não, porque eu vi na internet, no YouTube, enfim, qualquer mídia social, dizendo que o tratamento X é adequado para minha pele e eles, às vezes, já vêm com fórmulas aí, com produtos que eles compram por conta própria na internet e dizem que aquilo está resolvendo, às vezes, produtos que não têm respaldo científico, que não tem estudo em pele,
que não tem estudo científico nem in vitro, nem em animal, assim, não tem estudo nenhum científico e às vezes eles querem que a gente coloque aquilo na rotina de cuidados. Existe um perigo muito grande e hoje tanto a Sociedade Brasileira de Dermatologia quanto a de Pediatria e a de endocrinologia, a gente tem conversado muito dos riscos do uso de alguns produtos por conta própria, principalmente cosméticos, em crianças pequenas, né? Que é o risco de aqueles cosméticos agirem como disruptores endócrinos. E o que seriam isso? Alguns produtos, quando aplicados na pele ou ingeridos, eles mimetizarem hormônios, eles agirem como hormônios. Então, eles tanto bloquearem a ação de alguns hormônios, quanto estimularem ou diminuírem a ação de alguns hormônios. Então, isso é muito sério, né? E esses disruptores endócrinos, eles têm uma correlação com a possível causa do aumento de puberdade precoce nas crianças, do aumento de infertilidade, endometriose, enfim, uma série de problemas endócrinos associados. Então, hoje, a nossa abordagem como profissional, né, tanto o dermatologista, quanto o pediatra, quanto o endócrino pediatra, é abordar os pais e dizer, olha, existe um risco desse uso precoce desses produtos, não somente na pele, né, do risco de irritação, de dermatite de contato, enfim, de efeito local, mas efeito sistêmico. Então, a gente tem uma orientação do uso desses produtos cada um tem que ser usado numa faixa etária específica, né? E a gente não sabe até que ponto isso, né, esses disruptores endócrinos podem trazer prejuízos à saúde daquelas crianças. Quais seriam esses mais descritos na literatura? Os bisfenóis, que estão presentes em algumas embalagens, né? E os ftalatos também têm sido bastante estudados, que estão presentes em cosméticos, estão presentes em shampoos, estão presentes em maquiagens e também alguns outros, como triclosan, os parabenos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse uso sem nenhuma orientação médica, né? Isso não só para crianças, né? A gente sabe que criança gosta de brincar em muita coisa, gosta de reinar. E aí acaba reinando assim na maquiagem da mãe, passa. Tem esse risco, mas também tem esse risco para adolescentes e para adultos, né? Sim, eu sempre costumo orientar as crianças e dizer assim, olha, não tem para quê. E assim, também tem um ponto assim que muitos pais hoje em dia acabam colocando a responsabilidade do profissional para você resolver os problemas que muitas vezes é para ser resolvido pelos pais. Então, muitos chegam na consulta e dizem, doutora, diga ao meu filho que ele precisa, ela não pode usar maquiagem. Não é minha responsabilidade, é a sua. Eu vou orientar quais são os riscos. Mas os pais que são os responsáveis, né? Então, assim, a gente dá essa orientação. Os adolescentes também têm né, vídeos na internet, então, fórmulas. Então, às vezes, eles chegam com o rosto irritado, chegam com o rosto cheio de problemas, às vezes, a acne piorada pelos cosméticos. E a gente aí tem que resolver todas essas consequências dessas automedicações, né? Bom, então, sobre os disruptores endócrinos, né? Tem toda essa desregulação hormonal. E aí, o que é que isso causa no adolescente? A gente ainda não tem muita comprovação científica do que exatamente pode dar, mas existe essa correlação, né? Existe esse estudo em busca de saber se existe essa correlação principalmente na criança, do adolescente, da puberdade precoce, né? Então, o surgimento de alguns sinais, né? Quais seriam os sinais de puberdade precoce na criança que a gente observa na consulta, né? Então, o aumento da pilificação, então o pelinho fica mais grosso na região da axila, na região de pubis, né? No menino também, região de barba, na menina, o aumento do crescimento da mama, né? E o aumento do crescimento do testículo no menino. Então, a gente vai observar alguns sinais, e a acne também. A acne e o odor das axilas, então, são alguns sinais de puberdade que quando a gente vê antes da faixa etária normal, a gente
fica de olho se aquela criança não está tendo uma puberdade precoce e já encaminha para os profissionais, né? Para o endócrino pediatra, para o pediatra, também para ele fazer a investigação. Você mencionou que as crianças chegam no seu consultório criando uma rotina de skincare. Você já percebeu se essa autoprescrição de produtos e até de cosméticos tem avançado essas faixas de puberdade? Não com relação ao uso dos cosméticos, mas a gente tem visto que crianças cada vez mais jovens as meninas têm menstruado mais cedo, os meninos têm entrado na puberdade numa faixa etária mais precoce, né? Então, qual seria essa relação? A gente ainda precisa estudar muito para ver se tem a ver, por exemplo, com esses disruptores. Mas como já existe muito na literatura essa descrição, a gente dá essa orientação aos pais. Né? Vamos evitar o uso de maquiagens e cosméticos de forma precoce, né? Que é o que a gente vê as crianças hoje com esmalte nos dedos, né? Com maquiagem, com batom, com rímel. Então, a gente tem que realmente dar essa orientação para o pai. Falando sobre a puberdade precoce, você que tem contato com outros profissionais da saúde e puxando um pouquinho para o nosso lado da nutrição, a gente sabe que recentemente os estudos vêm trazendo cada vez mais associação entre o estado nutricional, a qualidade da alimentação e fatores que estão associados à puberdade precoce. Como você vê e como você avalia dentro da sua prática clínica? É uma novidade também para a gente, né? Então, essa questão nutricional, em termos da puberdade precoce, a gente não aborda tanto, né? Na verdade, eu acho que talvez até o endócrino pediatra possa abordar melhor dessa forma. Mas a gente tem visto, né? Por exemplo, cada vez mais as crianças... A gente, na verdade, observa o estado nutricional de uma forma geral, como é que está a saúde da pele, né? Então, se a criança está obesa, se a criança tem sinais de puberdade precoce. Mas, assim, né, falar a verdade, para orientar alguma questão, assim, a orientação nutricional, a gente não tem tanto embasamento, né? Quem tem são vocês. Mas, obviamente, se a gente observa que a criança tem sobrepeso, obesidade, ou se ela tem uma alimentação irregular, que isso possa impactar na pele dela, a gente sempre orienta esse acompanhamento multidisciplinar. E dentro disso que você falou, né, obesidade, sobrepeso, a gente sabe que tem outras coisas associadas, né? Outras desregulações endócrinas também e hormonais, e aí que causam a acantose nigricans. E aí, a acantose nigricans, ela não é uma doença, ela é uma causa. E aí, como é que você trata no seu consultório? Como é que você ela é um sintoma, né? Então, ela pode nos revelar alguma alteração interna. Na grande maioria dos casos, existem as acantoses nígricas, né? A gente tem pseudoacantose e tem acantose. A acantose nígrica verdadeira, que está relacionada ao risco do aumento da resistência insulínica, né? Daquela criança que tem um risco de síndrome metabólica, aumento de peso, hipertrigliceridemia, dislipidemia, né? Eu sempre tento abordar. Às vezes o pai, ele vai para mim, a mãe vai para mim dizendo, eu quero só resolver essa mancha. Não, eu quero que você só clareie, mas na verdade a gente é por trás daquilo, né? Eu sempre oriento, a gente só vai conseguir clarear essa mancha se você também resolver procurar profissionais que possam também abordar e verificar se essa criança tem risco de síndrome metabólica, de resistência insulínica, então tem que fazer uma dieta, tem que fazer um exercício físico, tem que procurar os profissionais adequados, porque senão não vai clarear essa mancha. Se não tiver mudança de estilo de vida, né, e aí entram os nutricionistas lindamente nessa área aí de orientação, né, bons profissionais, que orientem a criança e os pais da criança, essa criança não vai clarear, não vai melhorar da acantose nigricans. Então, aí a gente sabe que tem esse prejuízo físico, né, da criança, de bullying na escola, e aí a gente sabe que também vai ter um impacto psicológico, não é? Isso. É porque a pele, ela mostra muita coisa da gente, né? Então, às vezes o pai, ele vem achando, eu quero resolver essa estria, eu quero resolver... Mas, assim, como é que tá a saúde do seu filho de uma forma geral, né? Como é que tá... A gente sabe que o bullying é uma das causas realmente de prejuízo
psicológico, mas acho que a gente precisa abordar essa criança, né, de uma forma geral. Existem clareadores que ajudam na cantose nigricans, mas nada vai ser milagroso se a criança não tiver mudança de estilo de vida. Na verdade, eu não digo nunca criança, porque eu acho que é tratamento da família, né? Então, a família tem que adotar hábitos de vida mais saudáveis, porque muitas vezes essas crianças que têm sobrepeso, obesidade, acantose nigricans, se você for olhar a família, muitos dos pais também seguem essa linha aí. Então, a gente tem que fazer essa abordagem da família inteira, eu acho, na verdade. Sim, porque acaba que fica injusto, né, para a criança ou para o adolescente que sofre com isso, ele ter que mudar seu estilo de vida, mas permanecer num ambiente que não ajuda ele, né? Muitas vezes os pais que precisam de tratamento, né? Tratamento psicológico, porque, por exemplo, eu tenho criança que a mãe é nutricionista e a criança tá obesa. Então, a mãe não tá. Mas, assim, como é que aquela criança chegou até aquele ponto? Então, a gente precisa realmente abordar não só a criança, mas os pais também, né? Mediante essa sua fala, a gente estuda, né, que não basta a gente responsabilizar a criança pelo estado que ela tá, mas sim a família, porque quem permite que a criança esteja naquele estado é a família. Quem compra a alimentação da casa são os responsáveis, não a criança. Então, é muito importante os profissionais trabalharem essa questão, né? De conscientizar a família sobre o ambiente alimentar e não só sobrecarregar a culpa em cima da criança ou do adolescente. Perfeito. E aí, isso também vai para a dermatologia também, né? Como é que essa criança conseguiu comprar um produto para a pele dela? Ela não trabalha, ela não ganha dinheiro por conta própria. Então, acho que é essa mesma linha de raciocínio, a gente abordar. Pediatria é muito cuidar da criança, mas cuidar da família da criança também. Então, acho que essa abordagem é muito importante, né? Você falou que tem o uso de clareadores, né, para as manchas. Mas e aí, o uso de protetor, ele interfere? Tem algo positivo nisso? O uso de protetor ele deve ser utilizado desde a infância pequena, né? Crianças a partir de 6 meses de vida já podem utilizar protetor solar adequado para a faixa etária, que seja estudado naquela faixa etária, tá? Não é qualquer protetor solar. Antes disso, prudência e camisa de proteção V, chapéuzinho, sombra também. E assim, a gente tem essas orientações que a gente falou da maquiagem, não existe ainda um consenso a partir de que idade a gente pode orientar o uso da maquiagem, mas sempre prudência também. E, de preferência, quando essa criança vai começar a usar maquiagem que seja adequada para a faixa etária dela, que seja hipoalergênica e que seja para pele sensível, né? O uso de unhas em gel, né? Saiu até uma nota recente da Sociedade Brasileira de Pediatria orientando o uso de unha em gel e esmaltes deve ser evitado o máximo possível, mas unha em gel a partir dos 16 anos. Tintura de cabelo, eles orientam como intervenções mínimas devem ser feitas, mas o uso de tinturas de cabelo a partir dos 15 anos e, de preferência, se você for pintar o cabelo daquela criancinha, que seja com tinta lavável, né? Aquela tinta que não dura muito tempo. E eu acho que é isso, protetor solar a partir dos 6 meses e são essas as orientações que a gente dá, né? Existem hidratantes específicos que já podem ser a partir do nascimento da criança, né? Obviamente, como a gente falou no começo, sem cheiro, sem perfume, sem cor, né? Que não tem o risco de irritação na criança. E para adolescente, tem alguma diferença na indicação do protetor? Não, a gente orienta só de acordo com a pele dele, né? Se ele tiver uma pele muito oleosa, a gente vai adequar para um protetor que seja para pele oleosa, né? E acho que só faltou também a orientação a Sociedade Brasileira de Pediatria orientou o uso de piercings e tatuagens sempre com autorização dos pais. Se não, se fosse autorização dos pais a partir dos 18 anos, e os desodorantes e antitranspirantes, a orientação desodorante que seja para criança a partir dos 8 anos e os antitranspirantes a partir dos 12 anos. Então, é importante por conta de todo esse contexto que a gente conversou anteriormente, essas orientações, né? Que conversa enriquecedora a gente trouxe hoje.
doutora Catarina. Foi um prazer enorme te receber aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que episódio maravilhoso, né? A gente espera que nossos ouvintes tenham aprendido um pouquinho mais sobre a temática e a gente agradece infinitamente pela presença e pelos ensinamentos que a doutora Catarina passou pra gente hoje. Eu que agradeço o convite. Foi bem bacana esse bate-papo, né? E eu fico à disposição também para outras conversas futuras. E você, ouvinte, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais e aqui no YouTube. O nosso @ é lankme.fal. E sigam a doutora Catarina também, que é Catarina Santos _dermato. Até a próxima.